linda para vocês que acompanham a nossa carreira de sucesso. E no programa de hoje, a nossa colunista, a nossa Kemichida, acabou de chegar de Manaus. Foi bom o treinamento lá? Maravilhoso, adorei. Vou mandar beijo pro pessoal de Manaus, o pessoal que esteve comigo lá no sábado. Olha só que o pessoal é engajado, porque quinta-feira foi feriado em Manaus, era aniversário da cidade. A sala tinha 28 pessoas, 28 líderes cuidando da carreira. 28 líderes em pleno feriado se dedicando a desenvolver para cuidar melhor de toda a sua corporação. Eu queria agradecer, Manaus, vocês foram muito receptivos, eu fui muito bem acolhida, desde o hotel, todos, sem exceção mesmo. E você trouxe uma convidada muito especial que a gente vai apresentar agora para o nosso público, que é a Madalena Carvalho. Bem-vinda, Madalena, palestrante da rede de palestrantes do Brasil. Um monte de anos se dedicando aí ao universo das palestras, mas por que será que dentre tantos palestrantes dessa rede, nossa Kemi trouxe a Madalena aqui pra gente? Mas antes de entrarmos na pauta propriamente dita, a gente vai descrever a nossa imagem para aqueles nossos amigos de baixa visão ou que não enxergam, que nos assistem, tudo bem? A Madalena disse que já é fã do nosso programa, já assistiu algumas edições, inclusive foi no Café com a Kemi saber mais por que a gente faz a autodescrição de imagem. Quer começar por você? Oh, claro, Regina, vai ser um grande prazer. Então, para todos que estão nos assistindo, que prazer enorme estar aqui. E hoje eu estou a caráter para vir nesse programa tão bacana, de calça marrom, blazer branco para dar aquela luz para todos nós que estamos aqui nos ouvindo e assistindo, e uma blusa meio tom, bem pastel, acinzentado, para falar com vocês hoje, ok? Muito bem! E você como se descreveria, Kemi? Olha, hoje eu tô com uma blusa, estou loura, porque eu tem 2 semanas, tenho os olhos castanhos claros, estou com uma blusa verde de alcinha, a gente não combinou, mas ambas estão de verde, e estou com uma saia azul marinho, na altura dos pés praticamente, e um sapato verde para combinar com a blusa, e um brinco de pérola. A pessoa com deficiência visual, baixa visão em casa, ele fala assim, mas peraí, japonesa, de olho verde, cabelo louro. Nossos brasileirinhos são essa mistura. São essas misturas. Eu sou Regina Ramalho, eu sou loura de olhos verdes. No programa de hoje eu uso também uma blusa verde num tom um pouquinho mais extravagante, assim, do que a Kemi tá usando, mais berrante, mais brilhoso, né, Kemi? Sim. A Kemi é um verdinho mais discreto, o meu é um verde dinheiro, né? Lembrou verde bandeira, assim. Verde bandeira do Brasil. Verde bandeira do Brasil tá bem escrito. Tem uns bordadinhos aqui em preto com prata na gola. Hoje tá quente na redação, estou usando aqui uma manguinha, eu raramente gosto de usar coisa muito assim, o braço de fora, e hoje eu tô com os meus braços de fora, né, aqui exibida, com esses braços gigantes aqui. Uma calça jeans azul escuro e uma pulseira de strass, que eu até vou mandar um beijo pro meu pai, que ele comprou no Dia Internacional das Mulheres para as 4 filhas dele. Então é uma pulseira de strass rosa, que tem umas pedras de Swarovski, que é bem bonitinha aqui, né? Que parece umas cordinhas, né? Tem a sensação de passar a mão em umas cordinhas. Você tá descolada. Falei que eu tava com saudade das minhas irmãs, porque esse dia ele deu uma pra cada uma, somos 4 meninas, cada um com a cor que a gente gosta, pai muito carinhoso, muito atencioso às filhas. E hoje essa é a minha autodescrição de imagem da manhã. A Kemi e Madalena, vocês trouxeram segredos pra gente deslanchar e ter uma carreira de sucesso? Sim, por que eu a escolhi? Ela é especialista em oratória, né? Inclusive ela dá treinamentos, palestras sobre isso, então a gente veio falar sobre o quê? Sobre comunicação. Comunicação, vamos chamar de comunicação assertiva, lembrando que a assertividade é trabalhar com os 2 extremos, foi um pouquinho do que a gente conversou. Para aqueles, às vezes, tem pessoas às vezes que ficam nervosas, por exemplo, para fazer uma entrevista de trabalho, podem se perder no discurso, às vezes são prolixas. Ou para aquelas pessoas que são no outro extremo, que são objetivas demais, como estabelecer uma comunicação, e não só no processo de entrevista, dentro da empresa, porque hoje crescer na carreira, né? Como é que você vai apresentar seu projeto de melhoria do seu setor? Sim, até se não tem uma boa comunicação. Eu costumo dizer, o maior problema das empresas hoje, independente da área, é comunicação. Sim. Então por isso que eu a trouxe aqui. E quantos anos já palestrando nessa área de oratória? Olha, essa é uma pergunta que pode ser feita assim de supetão, né? Nós temos bastante, são mais de 20 anos.
de dando treinamentos para executivos, falando de oratória, falando de liderança. Hoje centramos na oratória. Mas é uma carreira aí que eu falei para aquele que está no meu DNA falar em público, né? E eu gosto disso. Então, é uma carreira extensa. Trabalhei alguns anos na Ford, foram 10 anos. E depois me dediquei inteiramente à área de treinamento, que é a área que eu amo. Que você tem paixão. Eu tenho Na Ford você paixão. fazia o quê? Sempre na área de recursos humanos. A Ford é uma empresa, hoje, quem está lendo as notícias sabe que hoje a Ford está num momento triste, porque está, exatamente hoje, encerrando, né, as suas atividades, aqui nessa semana, né, encerrando suas atividades, enfim. Mas a Ford, ela propicia um grande job rotation, Virginia. Então eu trabalhei em todas as áreas de recursos humanos. Muitas vezes alguns colegas nem têm essa oportunidade de trabalhar em segurança do trabalho, medicina do trabalho. Então ela propicia esse grande job rotation. Eu comecei como estagiária e fui, né, trabalhando em várias áreas até coordenar o lançamento de uma fábrica em Taubaté. Toda a ação de recursos humanos eu coordenei. E aí, então, falei, agora é hora de voar com as próprias asas, né? Outros voos. E eu achei interessante, até vou pedir para quem também pontuar, você falar que você voa em várias áreas da Ford, porque as pessoas falam, né? Aí eu vou falar, às vezes não ouve muita Regina falar coisas assim, né? Mas hoje é necessário falar porque eu não estou achando nada aqui na minha oratória para poder descrever o que eu estou querendo perguntar para vocês hoje e compartilhar com vocês. Mas eu ouvi hoje na célula da Rede Mulheres que Decide que tem gente que fica na merda porque é quentinho. Por quê? Fica na merda porque é quentinho. Isso é verdade. Mas quando o chefe quer que ele sente só a mesa dele em outro lugar, aquilo para ele causa um incômodo tão grande, às vezes ele pede até demissão, ou briga com os colegas, ou entra em depressão porque pediu para que ele sentasse num outro lugar que não é aquele lugar que estava adaptado. E vocês lá na Ford tinham uma cultura de passar por todos os setores e na certa, isso agregou a tua comunicação? Claro, sem dúvida alguma. É engraçado, né? Tem um fator muito importante que a gente, quando fala em comunicação, tem que levar em conta, né? Eu sempre digo, na primeira coisa que eu falo no curso de oratória, é que você precisa deixar a vergonha de lado. E o conforto de lado também, O né? conforto de lado. Porque senão você não deslancha, você não cria oportunidades para você mesmo, né? Quantas vezes a pessoa quer falar alguma coisa numa reunião e segura. Aí o outro colega que, né, não tem a vergonha, fala e fala, o chefe, parabéns, era isso que eu estava esperando ouvir. Eu, cara, eu tinha pensado nisso, não falei. Então essa oportunidade na Ford deu, claro, para a minha carreira, uma grande visão do que a gente pode fazer depois saindo de lá, porque senão você fica muito limitado. As pessoas se acostumam com a faina diária, chegar de manhã, fazer o arroz com feijão e depois sai da empresa e não sabe o que fazer, não é? Então, é importantíssimo, e só que eu, voltando um pouquinho, importante dizer que a gente não pode levar a tudo que a gente fez na empresa e esquecer que a gente tem uma vida fora da empresa. Então a comunicação também é válida fora da empresa, Claro. no seu relacionamento familiar, no seu relacionamento com as pessoas, porque Os senão, colegas da empresa também, não né? é, porque senão você fica Manter o relacionamento trazer também o relacionamento de lá para fora. claro, senão você fica muito só no seu ambiente, não sai da zona de conforto, tem uma comunicação muitas vezes limitada. Olha quantas dicas aqui, né? Você se permitir, né, esse giro, você se comunicar lá E aí fora. eu dou mais uma dica. Independente, porque assim, nem todas as empresas mesmo hoje, infelizmente, têm uma cultura de job rotation. E mesmo para aquelas empresas que não têm, já que a empresa não tiver um programa desse estruturado, as pessoas também podem demonstrar interesse Claro. em querer conhecer as outras áreas. Não necessariamente, claro, ela vai ter lá a atividade principal dela, mas nada impede dela conversar de repente com o gestor dela, com outras pessoas e querer poder aprender também, ter uma visão do todo do setor ou de outras áreas da empresa. Isso tem tudo a ver com a própria competência. A competência é você fazer além, agir além daquilo que é exigido de você. Né? Então, se você realmente quer avançar, você tem que ir Então, buscar. se a gente pegar lá o conceito do brinco do chazão, né? Mas o conceito do chá de conhecimento, habilidade e atitude, atitude de querer conhecer, ter conhecimento e o saber fazer. E eu gosto muito, posso
Por favor. E eu gosto muito desse conceito, porque às vezes as pessoas param tão simplesmente no chá, né? Por isso que eu falei da ação, né? Porque se você tem esses 3 fatores da competência, são absolutamente interligados. Sim. Né? Não existe competência sem um deles. Perfeito. Não é? Agora, se você não tiver uma ação que te gere resultado positivo, você não vai sair do lugar. A sua competência não é, aspas, competência de fato. Né? Porque às vezes a pessoa confunde os 3 fatores, mas na verdade está faltando a ação. A ação que é buscar a comunicação, buscar as alianças estratégicas, buscar não ficar no mesmo lugar. É isso mesmo. Pois é, e é tão triste que a pessoa, mesmo infeliz, ela fique só reclamando, mas ela fique ali sem sair do lugar, né? Uhum. Sem se permitir. Hoje, quem é o público que mais busca o seu trabalho de palestrante? Você dá mentoria também, consultoria? Dou consultoria também para empresas. Hoje, quando eu falo de oratório, liderança, para atendimentos individuais, mais os executivos é que me procuram. Mas eu dou treinamentos abertos, aí o público é variado, né? E as empresas, quando querem formar líderes, também me procuram nesse sentido. Kemi, qual o principal problema que você, quando foi selecionador, identificava na comunicação das pessoas? E aí a gente já aproveita, Madalena, para trazer a solução. Você fala o problema. Fala do lado de cá de quem vai dizer o não, porque a pessoa não se comunica. Como que é esse não se comunicar? Porque para cada pessoa que nos assiste, comunicação é muito amplo, né? Chega até a ser subjetivo, né? Subjetivo. Então, vamos tentar trazer para a cabeça da pessoa que nos assiste. O principal é falar exatamente o que tem no currículo. Então, assim, a pessoa vai lá e brinca, né? Que parece Coca-Cola, né? Escreveu as atividades, que não deveria ser só isso, vai lá e descreve. Outro ponto, não prestar atenção no que a gente pergunta. Porque aí que tem e é claro, a gente sabe quanto é natural a pessoa ficar nervosa numa entrevista de trabalho. Por favor, a gente sabe quanto é um processo de avaliação, é difícil. E entendo isso, mas às vezes a pessoa se perde no discurso, a pessoa é prolixa. Você pergunta alguma coisa, ainda mais quando a gente fala às vezes de pontos de desenvolvimento, alguma coisa que não tenha sido legal na carreira, a pessoa tenta dar, né, te enrolar, vou ser mais objetiva. E um outro ponto também, que é algo que, assim, eu vou ser muito franca, que me incomodava bastante nos processos de seleção que eu toquei, é a resposta pronta. Ah, qual que é o seu defeito? Eu sou perfeccionista. Aí na hora que você, um bom selecionador, vai investigar, se está ok, se o perfeccionismo é um ponto que você tem que desenvolver, me traz um exemplo onde ele te atrapalhou na entrega de um resultado, o que você gerou de aprendizado? Quando eu devolvo esse tipo de pergunta, a pessoa não consegue. Então, ela inventou algo que não era de fato dela. A resposta pronta me incomoda. E não entender, porque assim, comunicação é as duas partes. Então, se você está no processo de seleção, você tem que entender como o outro se comunica. Se eu sou mais objetiva, que é o meu jeitão, então vá direto ao ponto. Tem pessoas que não, tem pessoas que vai querer, de repente, é um perfil mais detalhista, então entender também qual que é a linguagem do outro. Então, essas são as coisas os pontos que mais me geravam desconforto da seleção. Sim, com certeza. Queria pontuar, Madalena, você estava aí com carinha de que queria falar, né? Tem ideia, tem coisa para entregar pra gente, hein? Eu queria olhar dos dois lados, mas o que eu vou falar vale para os dois lados, para quem está entrevistando, selecionando e para quem está sendo selecionado. Exatamente. E é comunicação, né? O que nós vamos dizer, como nós vamos dizer e para quem nós vamos dizer. O que nós vamos dizer, como vamos dizer e para quem a gente vai dizer. Justamente. Então vamos pegar primeiro o exemplo do candidato, né? O que eu vou falar de mim? Eu tenho que ter já isso pronto na minha cabeça. Não porque eu vou para uma entrevista de seleção, mas porque eu preciso me conhecer. Eu preciso saber o que é importante que as pessoas saibam de mim, o que eu vou dizer. Como? Como que eu vou dizer? Bom, eu vou ser entrevistado por quê? Pelo selecionador, pelo diretor, né? Como que eu vou usar? Você sabe muito bem aquele que às vezes numa entrevista a pessoa usa muitos termos mais joviais, mais descolados. A gente precisa analisar qual é o nosso público, né? Nós estamos numa empresa, a gente tem que ter um linguajar adequado à cultura da empresa. Adequado à cultura da empresa. Mas se eu for fazer uma entrevista lá no Google, posso ter uma pegada mais descolada, né? Tem que ter. Como eu vou dizer?
o que eu vou dizer, como eu vou dizer e para quem, que é o analisar o meu público. O inverso também é verdadeiro. Eu vou entrevistar. Uma das coisas, eu acho que é importante para quem está nos ouvindo, tem muitas pessoas que entrevistam lá, selecionam o respeito ao outro. É fundamental, não é? Perfeito. O que eu vou perguntar? Não perguntar coisas que não vão fazer sentido, só para a pessoa às vezes se sentir mal. O que eu vou perguntar? Como eu vou perguntar? Né? E aí eu só uma dele, acho que é um passo antes para o selecionador, né? A comunicação já tem que começar por telefone. Porque hoje o que muitas vezes acontece é as pessoas serem chamadas para uma entrevista sem informação, as pessoas não sabem se é uma entrevista, se é uma dinâmica, quanto tempo a pessoa vai ficar lá. O respeito, o respeito pelas pessoas. Se pôr no lugar do outro. Se pôr no lugar do outro, então já começa um passo antes. Você tem que Tá uma delícia aqui, mas já chegou a hora do nosso comercial. Mas eu preciso ganhar dinheiro. Claro. Eu preciso ganhar dinheiro, então a gente vai para o intervalo com a chamada da Regina aqui, explicando uma solução de comunicação para vocês. Você sabe o que é construção de imagem? Venha com a gente e descubra qual é a sua única coisa. De volta na carreira de sucesso com a nossa querida e a Madalena Carvalho, grande palestrante especializada em mentoria e treinamentos de oratória. Olha que honra! Mais de 20 anos de carreira trazendo conhecimento para você, líder, para você que quer crescer na sua organização, para você que quer ingressar e conquistar aquela oportunidade de trabalho. E nós trabalhamos vários temas lá no outro bloco. Mas uma coisa que eu fiquei pensando no outro bloco, curiosa para te perguntar aqui, quais são, agora do seu ponto de vista, as principais talvez sejam muitas, mas 3 falhas que você já viajou o Brasil todo fazendo palestra, até contando pra gente, teve tem período em Brasília, tem relacionamento no Rio, mas que é comum na comunicação, as 3 principais falhas que é comum na comunicação, independente do lugar que ela está. Porque às vezes a gente vai achar que é mais aqui em São Paulo, que lá no Rio puxa mais o R, né? Quais são as suas principais falhas? E mais do que as falhas, a gente quer saber de que maneira corrigi-las. Você pode entregar esse presente para a notícia? Claro. Bom, primeira falha é não ouvir. Não ouvir. As pessoas têm dificuldades em não ouvir o outro. Quantas vezes a gente está conversando e a pessoa já tem a resposta antes de você completar muitas vezes a sua frase? Uma das coisas que eu sempre aconselho, faça o exercício com você mesmo, começando dentro da sua casa, ouvindo seu filho, ouvindo sua esposa, ouvindo seu marido. Treine isso. O ouvir também é treinamento. Você precisa querer ouvir o outro. E quando você fala que eu quero ouvir, você começa a se autocontrolar. É silenciar o seu pensamento e dar atenção para você. Olhar nos seus olhos, esperar você terminar o seu pensamento para depois argumentar. Né? Então, a grande falha, a principal, é ouvir. A segunda, você me pediu 3, é como você muitas vezes se comunica com o outro. É preciso ter coragem para falar com o outro. Porque senão você muitas vezes pode entrar numa comunicação agressiva, fazendo ironias. Então, é o péssimo da comunicação. Quando você não tem coragem de falar, mas você usa uma comunicação agressiva, tóxica, que vai fazer muitas vezes uma quebra no relacionamento. Então, você me perguntou as falhas, então não ouvir. A comunicação mais tóxica, agressiva, essa que é irônica, é péssima. E não pedir, muitas vezes, a gente falou isso hoje, né, quando a gente bateu um papo, não pedir feedback. Eu preciso, porque às vezes eu posso falar de uma forma com você que você não entendeu, e às vezes você vai virar a cara para mim e eu vou falar assim, Regina, talvez eu tenha falado alguma coisa, me fala. Eu tenho que ter essa disposição para olhar o outro e entender e falar assim, pode falar, ter essa abertura, não ter esse nariz empinado muitas vezes na comunicação. A gente precisa ser humilde na comunicação.
não falou direito, tenha a humildade para falar assim, me perdoe, deixa eu entender, talvez eu tenha pegado pesado. E eu achei curioso ela falar isso, porque foi seu assunto semana passada, de bastidor que vocês não acompanharam, que é a dificuldade que as pessoas têm de receber feedback. No Brasil, principalmente, o gestor tem dificuldade de dar feedback. Mas não gosto de receber. E a pessoa também. Não, e tem dificuldade de dar também. Tem alguns que não conseguem dar o feedback. E ele não consegue receber também. E assim. Por que acontece com a nossa cultura? É cultural nosso? É cultural do latino. Cultural. É cultural do latino. Porque a gente vive numa cultura afetiva. E aí, quando a gente vai falar para o outro a preocupação que as pessoas têm no geral em não querer deixar o outro chateado, o quanto não querer que o outro tenha uma percepção negativa a seu respeito. Eu trago um exemplo. Tem um amigo, quando ele chegou de Portugal aqui, na época eu estava no banco, e, enfim, vamos almoçar, fizemos amizade, a gente foi na casa de uma amiga no domingo e ela fez uma lasanha. E ele falou assim, ele perguntou, e aí, gostaram? E realmente estava sem sal, mas você não vai falar, né? Você olha a cultura, eu estou na casa dela, não vou falar que a comida estava sem sal, porque a gente acha que é falta de educação. Porque se você tivesse pedido sal, você tinha comido a sua comida. E aí ele comentou, olha, faltou uma pitadinha de sal. E ela ficou assim, e ela também não cozinhava, enfim, muito. Ela ficou chateada, porque ela tinha ficado uma manhã inteira cozinhando. Enfim, depois dos bastidores, eu e esse amigo, ele fala, e aí, e que ele falou, eu dou uma certa razão. Eu falei, vocês brasileiros são muito engraçados, né? Chega até a ser hipócrita, porque eu falei que faltava uma pitada de sal, não é porque a comida não estava boa, mas que se ela tivesse colocado uma pitadinha, teria ficado melhor. Até que numa próxima vez, ela dá uma olhadinha, regular essa questão do sal. Então você percebe a dificuldade? Às vezes as pessoas têm dificuldade até de elogiar o outro, principalmente às vezes numa relação de trabalho. Então, como a gente tem uma preocupação muito com a aparência, eu costumo dizer, então essa dificuldade que a gente tem, principalmente quando é uma crítica. Porque nós somos, como você disse, muito emocionais, né? Muito cérebro direito, né? Sim, então nós somos muito emocionais, tudo é brasileiro, né? Os latinos, tudo vai magoar, tudo vai machucar. E a gente tem, como eu disse lá no início, no outro bloco, temos que ter coragem para falar. É isso mesmo. Para falar. Por isso que quando a gente, claro, vai depender muito da cultura da empresa no Brasil, mas se você pega um americano, um alemão, onde foca mais em resultado, onde você vai te dar um feedback, olha, a Kimi não ficou legal, o resultado era esse que eu esperava, a gente combinou isso e saiu dessa forma. Então, da próxima vez, dentro deste prazo, eu espero que você entregue diferente. As meninas da rede, né, da rede Mulheres que Decidem, eu vejo elas falam, elas estão passando por um processo de aceleração lá, o presidente lá no Facebook diz que uma das coisas que a gente mais aprende com eles é que, por melhor que seja o negócio que a gente entrega lá no Facebook, diz que o pessoal que está dando as mentorias de aceleração de negócio lá fala assim, tá bom, mas pode melhorar. Não pode melhorar aqui no Brasil, ele já acha que o projeto dele tá bom. Joga no lixo, não vai vender, não vai fazer, né? Ele não consegue entender que a pitadinha de sal faltava. Só que a gente está no ponto crítico, porque quando a gente fala de universo digital, a gente precisa trabalhar em equipes colaborativas, quando a gente fala de trabalhar por protótipo, fazer um primeiro piloto e depois trazer melhorias, está aberto ao feedback. E é isso que o mercado vai exigir cada vez mais a partir de já. Se você pega, tem até, depois eu posso até disponibilizar, no primeiro semestre quem quer saber das 10 competências para prosperar em 2020, a Fórum Econômico Mundial, né, fez a revista Exame, se eu não estiver errado, no mês de abril, divulgou essa matéria. Então, algumas competências como gestão de pessoas, coordenação das próprias ações, criatividade, resolução de problemas complexos, entre outros. Então, entre outros, a comunicação. Entre outros, a comunicação. Mas assim, se você não souber transitar, não estiver aberto ao outro, as pessoas vão ter dificuldade não só de ser promovida dentro da empresa, como de se recolocar, enfim. E a preocupação qual é? A gente tem estudos já, nem todo mundo vai se recolocar nessa mudança que a gente está vivendo hoje. Bacana. Eu fiquei também curiosa com uma outra coisa, Madalena. Porque quando a gente fala de comunicação, lembra que a gente estava falando da subjetividade? Então a gente pode falar da comunicação, já que você é de oratória, às vezes as pessoas estão lá pensando só na falar. Mas eu acredito que como comunicóloga, né, que eu sou, como você comunicadora na área de oratória, hoje, por exemplo, a gente tem o Zap. Hoje a gente tem as redes. Beijo virou
BJO. Pode fazer, virou OK. Uma agenda, né? Tem tal dia e tal dia. E aí você responde para a pessoa, tem tal dia. E aí a pessoa não te responde nada, você fica de um lado achando que ela confirmou ou que ela não confirmou ainda, você marca uma outra agenda. Então, assim, a comunicação escrita, ela também traz alguns elementos da fala que a gente pode aprofundar na escrita. Aí ou a escrita é mais fácil no seu ponto de vista? Veja só, né? Você falou uma coisa tão interessante na comunicação das redes sociais. É chato quando você manda uma mensagem, mas você sabe que a pessoa visualiza e não responde, né? É comunicação. A comunicação não falada, o que você não fala também comunica. Você acabou de falar assim, mas será que está confirmado então? Porque ele falou nada. O silêncio também comunica. Tem uma amiga que fala assim... Mas você leia o que você quiser, né? Tem uma amiga que fala assim, visualizado e ignorado com sucesso. Não é? Mas voltando e respondendo... Gostei muito, eu vou também copiar. estou usando demais depois que ela falou isso. Mas respondendo objetivamente sua pergunta. Lembra quando eu falei o que diz como diz? Não é? Dependendo para quem você está falando, claro que você pode colocar um VC de você, um beijo, né? BJO, beijos, enfim. Mas, às vezes, o WhatsApp, as redes também são comerciais. Você tem que pensar para quem que eu estou escrevendo isso, de que forma que eu vou escrever isso. Eu vejo muitas vezes até comentários, você vê um post e comenta, você tem que pensar o que você está comentando. Para como que isso vai ser refletido. Recentemente, eu não vou citar o nome da empresa, mas um comentário meio pesado de uma pessoa num post no LinkedIn gerou uma represália dentro da própria empresa daquele cidadão. E a empresa falou assim, não, mas isso que ele está comentando não representa o que nós pensamos, mas já virou, porque ele assina com o nome da empresa. Então a gente tem que pensar. Então, como você vai escrever também nas redes sociais? De que forma você vai escrever? Né? Você pode escrever mais formal ou informal? Pode, mas você tem que analisar aonde você está escrevendo, para quem você está escrevendo. Vale aquela leitura anterior que nós falamos no primeiro bloco. Bacana, né? Porque às vezes as pessoas não estão se preocupando, né? Eu gostei muito dessa questão do que sua amiga falou, porque o WhatsApp ele tem uma opção, por exemplo, de a gente enxergar se realmente a pessoa viu, quando dá aquela iluminadinha, ou de a gente não enxergar. Dependendo da profundidade que você entrar no WhatsApp, você descobre mais coisas. A hora por que exemplo, a pessoa visualizou. Não, e descobre mais coisas. Por exemplo, se não está aparecendo nem a hora porque ela tirou os apagamentos lá, mas se você apagar a tua mensagem e ela apagar para todos, significa que ela realmente não viu. Só que se você apagar e não apagar para todos, significa que ela viu. Então não tem nem como você esconder para a pessoa que é mais espertinha. E a gente ainda tem um ditado popular da época da criança, né? Se você não quer brincar, por que você está aqui no Play? Exatamente. Porque o WhatsApp foi criado para a gente saber que você viu. Agora, se você nos ignorou, é outros 500. Né? Se foi visto, visualizado e ignorado com sucesso. Você tá me dizendo? O único comentário que eu ia comentar, que não é, também, além disso, a gente pega o pessoal mais jovem, porque eu dei aula aí por um período, né, para adolescente. Às vezes os jovens de hoje, que é um cuidado que precisa ter, escreve como se estivesse digitando na rede social. Você pede uma redação, tem lá o VC, tem lá o BJO. Você pode até fazer, como você comentou, depende da situação. Se você vai deixar um bilhete para sua mãe, algo informal, ok. Mas é um profissional, você tem que ver com quem você está falando, né? Ou às vezes escrever, ou às vezes você contrata um aprendiz, por exemplo, que ele tem o primeiro emprego, enfim, tem que ter orientação, porque às vezes ele vai escrever dessa forma num e-mail. Agora, Regina, posso fazer uma adendo a tudo isso, né? A gente está falando de comunicação. Comunicação, ela é ampla, daria para a gente ficar 50 programas aqui falando de comunicação. É o que eu ia falar, e o programa já quase acabando. Mas eu vou ser bem rápido. Pense também que as redes sociais é uma forma de você fazer relacionamento e não quebrar os relacionamentos.
Então, analisa a tua comunicação para você não gerar uma indireta desnecessária. Pensa nessas questões para você criar relacionamento. Infelizmente, as pessoas estão perdendo o sentido disso, de relacionamento nas E foi redes. para que ela foi criada, Exatamente. né? Ele Então, tinha dificuldade de se relacionar na fala com a gente e criou as redes, né? Exatamente. Que bacana. Olha, eu gostei muito de te conhecer, realmente Bom, é muito assunto, né? Parabéns aí por mais essa pauta de sucesso. Tenho certeza que ajudaram a muitos de vocês. A Kemi tem evento na próxima semana? Na realidade, a gente vai ter um evento vai ser no dia 18 de novembro. A gente vai ter um network de carreira. A gente vai estar falando, eu vou estar trazendo um workshop, eu e meu parceiro de trabalho, ele Carlos, que deve estar assistindo a gente, que a gente vai estar falando sobre carreira. Muitas das vezes tem um sonho na carreira e desiste desses sonhos, o que fazer. Então não perca, quem quiser saber maiores informações me procura, tá? Eu posso falar meu WhatsApp? Por favor. Então pode procurar pelo WhatsApp, DDD 11 981007322. Vou repetir, 981007322. Se quiser saber mais alguma outra informação, conecte com a É Kemi. isso aí. Madalena, a gente acha nas redes sociais, você é fera no LinkedIn, porque senão o nosso Marcelo te achou lá. Onde mais a gente consegue falar com você? Quer falar o Zap? Divulga o Zap? Claro. No LinkedIn você pode encontrar Madalena Carvalho Coach. No Instagram, Madalena Carvalho Palestrante. O meu WhatsApp, você pode me ligar a qualquer hora, eu atendo. É o 11 969 285 235. Não combinei com aquele, não combinei com você, mas me surgiu agora. Eu gostaria de fazer um presente para quem está nos ouvindo. Por favor. Mas se alguém quiser, e eu mando aí, é só depois te informar o e-mail, eu mando para você, quem quiser, o meu e-book Líderes 4.0. É um e-book que fala de liderança nesse mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo, e é um presente que eu dou para todo mundo que estiver aqui nos assistindo. Muito obrigada. E continuem aqui acompanhando a notícia para o trabalho, porque em breve mais sextas-feiras deliciosas com carreira de sucesso. A gente está sentando para fazer já os planejamentos 2020. Vocês vão descobrir coisas aí que vão contar? Não pode. Para quem quiser também participar de uma imersão aqui com a Regina Ramai para aprofundar a sua comunicação em vídeo, a sua comunicação em fotografia. Como é que é a sua missão? Será que você está conseguindo transmitir ela de forma correta para o mundo? Olha, a gente vai estar lançando um final de semana aí de imersão lá no Cowork da Carlinha, em breve. E eu vou adorar ter vocês lá, principalmente com um olhar para o profissional liberal, que tem muitas restrições dos seus conselhos de classe, né, no caso do advogado da OAB, psicólogos, que não é uma comunicação feita mais livre, como é o caso de outras áreas, né? São comunicações mais complexas porque tem um regime a ser seguido. Quero agradecer ao Ed e a toda a nossa equipe e quero agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, pedindo a Ele licença para continuar aqui com vocês, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau!